Olá, pessoal! Chegou mais uma aula EAD de Mundo dos Anos Iniciais. Olá, pessoal! Hoje eu vim gravar para vocês uma aula sobre frações equivalentes. Então, presta atenção, essa aula é de matemática, tá bom? Então, olha lá. Aqui nós temos, ó. Ô, sua gulosa! Você comeu 2 pedaços a mais do que o meu chocolate. Eu não. Eu comi 2 pedaços a mais do que o seu, porque o meu pedaço era menor. Olha lá, o meu pedaço é bem pequeno. Ah, mas você ainda é muito gulosa, hein? Muito gulosa. Olha só, comendo mais do que eu. Epa, epa, mas o que está acontecendo aí? Por que vocês estão brigando? Ah, ela está me chamando de gulosa. Ela está falando que eu comi mais do que ela. Ah, já sei. Então vamos descobrir o problema. Olha lá. Ô, Corujinha, quantos pedaços você comeu? Ah, não sei. Então vamos contar. Olha lá. O seu chocolate estava dividido em quantas partes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então estava dividido em 8 partes. E quantas partes você comeu, Corujinha? Ah, eu comi 2. Olha aqui, ó. 1, 2. Ah, então você comeu 2. Então virou 2/8. E você, coruja? Quantas partes você dividiu o seu chocolate? Ah, eu dividi em 1, 2, 3, 4. Ah, então foi dividido em 4 partes. E quantas partes você comeu, hein, ô coruja? Ah, eu comi uma parte, olha aqui, ó, uma parte. Ah, então você comeu uma. Virou 1/4. Ué, então vamos pensar assim. Será que vocês não comeram a mesma quantidade? Ué, mas como? Presta atenção, olha. Você comeu 1/4, né, coruja? É a parte aqui, ó. Olha o tamanho da figura. Olha aqui, ó. 1/4. E a corujinha, ela comeu 2/8. Olha o tamanho aqui, ó. É o mesmo tamanho do seu 1/4. Isso significa o quê? Que tanto a corujinha quanto você, coruja, vocês comeram a mesma quantidade. As frações, elas são diferentes, mas o desenho é o mesmo. Tá? Presta atenção aqui, olha. Você comeu esse pedaço aqui, ó. Que é igual a esse pedaço aqui. Então não tem por que brigar. Ou seja, 2/8 é equivalente a 1/4. Ou seja, é igual a 1/4. Mas por quê? Porque frações equivalentes são as frações que elas representam a mesma quantidade do todo. É aqui, ó. Eu dividi aqui, ó, em 8 partes, mas eu comi 2. Mas eu analisando o meu desenho aqui, ó, é a mesma quantidade do que eu dividi em 4 e eu comer uma parte só. É o mesmo desenho. Esse desenho aqui é o mesmo desse. Então não precisa brigar, viu, suas corujinhas? E para a gente descobrir se isso está certo, nós vamos fazer o quê? Uma multiplicação em cruz, ou seja, na diagonal. Olha lá. E eu vou fazer assim, ó. 8 vezes 1 são 8. E 4 vezes 2 também são 8. Então, ou seja, essas frações aqui, elas são equivalentes, elas são iguais. Ah, então não precisa brigar? Não, pode parar com a briga. Ah, então tá bom. Então vamos lá para um outro exemplo. Agora aqui, ó. Presta atenção, corujinhas. E se eu tiver uma figura aqui, ó, eu vou dividir ao meio e eu vou pintar uma parte aqui, ó. Isso aqui virou o quê? 1/2. Por quê? Eu dividi em 2 partes e eu pintei uma. Agora eu tenho outra figura aqui do lado, ó. Presta atenção. Essa figura aqui, eu vou dividir ela em 4 partes. 1, 2, 3, 4. E eu vou pintar uma parte
duas partes. Olha lá. Lembrando que esse desenho aqui, ó, é o mesmo desse aqui que eu pintei. Então, o meio vai ser equivalente a 2 quartos, que é igual, olha lá. Presta atenção nesse pedaço e nesse. Deu a mesma coisa. Agora eu tenho essa outra figura aqui, ó. Eu vou dividir ela em 6 partes. Olha lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E eu vou pintar uma, duas e 3 partes. Olha lá. O que deu para perceber? Que virou a metade. Essa metade é a mesma dessa. Então, aqui ficou 3 sextos. Que é a mesma coisa da metade. Porque aqui, ó, eu pintei a metade. Aqui eu pintei a metade. E aqui também virou a metade. E agora eu tenho essa outra figura aqui, ó. Eu vou dividir ela em 8 partes. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aqui eu vou pintar uma parte, duas partes, 3 partes e 4 partes. Então aqui virou 4 oitavos. Como vocês podem perceber, olha lá, ó. 1, 2, 3, 4. E embaixo eu fui de 2 em 2. 2, 4, 6, 8. E eu posso multiplicar em cruz também, como eu falei, na diagonal. Olha aqui, ó. 4 vezes 1, 4. E 2 vezes 2 também são 4. Esse aqui, 8 vezes 3, 24. E 6 vezes 4 também é 24. Então, ou seja, o meio é equivalente a 2 quartos. E 3 sextos é equivalente a 4 oitavos. Estão entendendo o que é uma equivalência? É as frações que são iguais. Agora, presta atenção aqui embaixo. Eu vou até trocar a cor da caneta, olha. Aqui eu tenho uma figura, como vocês podem ver. Eu vou dividir em 3 partes e aqui eu vou pintar uma parte só. Isso aqui virou 1 terço. Lembrando, em cima é o numerador, embaixo é o denominador. Essa daqui, ó, eu vou dividir ela em... Vamos contar. Eu dividi em 3 partes e, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 partes e eu vou pintar aqui também, ó. 1, 2, 3. Então, aqui virou 3 nonos. Essa daqui, eu já fiz ela um pouco maior. Presta atenção no meu desenho aqui, ó. Quantas partes eu dividi isso aqui, ó? Vamos contar todo mundo junto aqui comigo. Olha lá. Olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 22, 23, 24, 25, 26, 27. E eu vou pintar 9 partes. Então, eu vou pintar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Que virou 9, 27 avós. Olha lá. Aqui, elas também são equivalentes. Por quê? Aqui eu pintei essa parte aqui, ó, desse desenho, que vocês podem ver aí, ó. Aqui eu também pintei a mesma parte. Só que estava dividido em 3. E aqui deu também o mesmo desenho, né, ó. Que estava dividido em 9 partes. Então, essas frações também são equivalentes. Ah, e para tirar a prova, vamos pensar assim. Ah, vamos multiplicar em cruz? Sim, eu posso multiplicar em cruz aqui na diagonal. Vai dar o mesmo resultado. Mas eu vou pensar assim, ó. De 1 para 3, eu multipliquei por 3. 1 vezes 3, 3. E embaixo, que é o meu denominador, eu multipliquei por 3 também. 3 vezes 3, 9. Estão entendendo, pessoal? É a mesma coisa aqui, ó. 3 virou 9, é porque eu multipliquei por 3. 3 vezes 3, 9. E aqui no 27, eu multipliquei por 3 também. 9 vezes 3, 27. Então, uma fração equivalente, ela também é o seguinte. Eu tenho que multiplicar o meu numerador como o meu denominador pelo mesmo número diferente de zero. Então, pode ser 1, 2, 3, 4, infinito.
Mas eu tenho que saber o quê? Que tanto o numerador que é em cima e o denominador embaixo, eu tenho que multiplicar pelo mesmo número. Agora um exemplo. Aqui do lado, eu tenho essa fração aqui, ó. 2 quintos. Eu quero achar uma fração equivalente para que seja igual aqui. Aí eu vou pensar assim, ó. Como aqui eu tenho o 10, eu vou pensar assim, ó. Mas eu não sei qual é o meu numerador daqui, eu vou pensar assim, ó. De 5 para 10, aumentou o número. Porque era 5 e virou 10. Quando aumenta, eu vou multiplicar. Então eu vou multiplicar por qualquer número, só que não pode ser 0. Então eu vou multiplicar aqui por 2. Então, ó, 2 vezes 2, aqui vai ser 4. Por quê? 5 vezes 2 deu 10. E aí, eu quero achar outra equivalente a essa daqui, ó, a 4 décimos. Eu vou multiplicar o de cima, que é o numerador, por 2, que vai dar 8. E o de baixo, eu vou multiplicar por 2 também, que vai dar 20. Olha lá. Então, ó, 2 quintos é equivalente a 4 décimos, que é equivalente a 8 20avos. Então, presta atenção embaixo agora, ó. Eu tenho a fração 12 30avos. E aqui eu quero uma equivalente. Aqui eu vou ter o número 15. E eu vou pensar assim. 30 diminuiu para 15. Quando diminui, eu vou dividir. O número que eu dividi embaixo, eu vou dividir em cima. Então, se eu dividir 30 dividido por 2 deu 15, logicamente 12 eu vou dividir por 2, vai dar 6. Olha o que eu fiz. Eu falei que de 30 diminuiu para 15. Quando diminui, nós vamos dividir. E agora, eu tenho 6 quinzeavos. Eu quero achar uma equivalente para essa daqui também. Como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer o numerador e o meu denominador, eu vou dividir de novo pelo mesmo número. Porque aqui, ó, eu tenho o número 5. Ué, mas se eu descobrir que ali é 5, então é porque aqui eu dividi por 3. E se eu dividir embaixo por 3, eu vou dividir em cima por 3 também. 6 dividido por 3 vai dar 2. Então, ou seja, 12 30avos é equivalente a 6 quinzeavos, que é equivalente a 2 quintos. Entenderam, pessoal? Então é assim. Frações equivalentes eu tenho que multiplicar ou dividir pelo mesmo número, tanto o numerador quanto o denominador. E esse número tem que ser diferente de 0. Entenderam? Espero que vocês tenham gostado da minha aula e até a próxima aula. E fiquem com Deus. Ah, e lembrando, hein? Fique em casa.